Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Joyce Natane e vim aqui hoje falar para vocês a minha experiência com ovários policísticos e cistos ovarianos. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aqui, já vai ativando o sininho de notificação, pois eu ainda vou postar inúmeros vídeos e eu quero que vocês fiquem por dentro de cada um deles, tá bom? Então, bora lá? Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho resumidamente o que é ovário policístico e cisto ovariano. São doenças diferentes. O ovário policístico, ela é uma doença metabólica, não é uma doença ovariana. Muitas pessoas, inclusive eu, antes de pesquisar sobre o assunto, achava que era um problema no meu ovário, mas não é um problema no meu ovário. Eu tenho o ovário policístico, que é uma doença metabólica, e essa doença metabólica, ela ocasiona alguns sofredores, e um desses sofredores é o meu ovário. E aí tem outros sofredores além do ovário. Você pode notar que pessoas que têm ovário policístico, elas normalmente têm muita acne nessa região do rosto, tem muita acne nas costas, tem muitos pelos nos braços, nas pernas, mais do que o normal. Ela tem a pele bastante oleosa, o cabelo bastante oleoso. A questão de ter bastante pelos e talvez até o corpo meio masculinizado, as mulheres que têm ovário policístico, é porque o nível da testosterona delas são um pouco mais elevados do que o comum. E aí acaba que a gente tem um pouquinho de cabelo a mais, né? É um ponto positivo para um lado e negativo para o outro. Porque o ponto positivo é que o cabelo vai cair porque tá oleoso, mas graças a Deus a gente tem bastante cabelo. Graças a Deus. E o ponto negativo, né, é que a gente acaba tendo pelo demais, pelo até que não queria ter. Mas bora lá. E o cisto ovariano, pra quem não sabe, você pode ter o cisto ovariano e ele simplesmente desaparecer. Sumiu! Ele aparece um ou dois cistos no seu ovário, em cada ovário. Ele aparece e pode sumir com o tempo. Sumiu! Mas também ele pode não sumir. E aí pode ser que você precisa fazer uma cirurgia, porque esse cisto ele pode ser benigno, na maioria das vezes ele é benigno. Do mesmo jeito que ele aparece, ele desaparece. Mas ele também pode ser maligno e também pode ser benigno, mas precisar fazer uma cirurgia, porque é um cisto um pouco grande, talvez, é um cisto que ocasiona dor, é um cisto que corre risco de se romper, talvez é um cisto hemorrágico, mas eu vou falar sobre cada tipo de cisto para vocês em outro vídeo. Bora lá para minha experiência. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu descobri que eu tinha a síndrome do ovário policístico. Como eu descobri que eu tinha essa síndrome? Porque desde a minha primeira menstruação, aos 12 anos, eu tinha uma menstruação conturbada. A minha menstruação era sempre com um fluxo muito forte. Tinha meses que eu menstruava, tinha meses que eu não menstruava, tinha meses que eu ficava menstruada por 15 dias, tinha meses que eu ficava menstruada por 2 dias. What? Então era um fluxo bem desregulado. Eu sentia muita cólica, sentia dor de cabeças fortes, tinha diarreia, tinha vômito, tinha horas que ia até o desmaio devido à minha menstruação. Muitas das vezes eu ficava internada em hospital, todas as vezes que eu menstruava. Chegou um ponto que minha mãe começou a perceber, e eu também, que isso não estava normal, não era certo. Então resolvemos ir até um clínico geral, que acho que não foi uma boa ideia por um lado, mas fomos um clínico geral. Na época não tínhamos muitas condições de ir em ginecologista. Quando eu completei 15 anos, fomos no clínico geral. Chegou lá, expliquei pra ele tudo que eu tinha, toda a minha situação. Aí ele falou: olha, eu acho que você tem ovário policístico. Eu vou passar pra você fazer uma ultrassom pra você ver se realmente é isso. Se for, eu vou entrar com medicamento pra gente melhorar isso aí. Fiz a ultrassom. A ultrassom realmente indicou que o meu ovário é um ovário de aspecto policístico. Então o médico falou que ia me medicar. Ele me medicou de que forma? Com anticoncepcional. Pediu que eu ficasse tomando anticoncepcional pro resto da minha vida, que eu iria ter que tomar esse medicamento, porque para ovário policístico tem que tomar o anticoncepcional. Então comecei a tomar, né? Estava uma maravilha tomando anticoncepcional. Por quê? Porque quando eu tomava o anticoncepcional, eu menstruava no dia certinho, minha menstruação ia embora também no dia certinho. Mas o que acontecia? Quando eu parava o uso do anticoncepcional, eu notava que meu ovário continuava com aspecto policístico. Quando eu estava tomando o anticoncepcional e fazia ultrassom, meu ovário não estava com aspecto policístico. Ou seja, o anticoncepcional só servia para regular talvez a minha menstruação. Ele não tratava do ovário policístico. Aí eu fui ver que o ovário policístico não tem cura, né? Tem tratamento, mas o tratamento
não significa que é um anticoncepcional. Se você não quer engravidar, talvez o anticoncepcional é bom para você prevenir uma gestação. Mas se o seu foco for tratar o ovário policístico, o anticoncepcional não é uma boa ideia. Eu deveria ter ido no ginecologista, talvez na época ia ter sido melhor do que ter ido no clínico geral. Quando eu completei meus 19 anos, eu descobri que eu estava com um cisto ovariano. Como foi essa descoberta do cisto ovariano? Eu comecei a sentir muitas dores pélvicas e dores do lado próximo ao ovário. Qual foi essa descoberta? Eu comecei a sentir muitas dores pélvicas e dores próximas ao ovário. Eu já não sentia mais dores pélvicas desde que eu comecei a tomar o anticoncepcional, e eu vinha tomando até então porque me dava mais conforto no meu ciclo menstrual. Então eu tomava o anticoncepcional diariamente, não sentia nada. De uma hora para outra comecei a sentir dores fortes. E até o médico, clínico geral, mais uma vez, pois eles não estavam muito bem, na minha cidade não tem ginecologista. E ao clínico geral, chegando no clínico geral, ele logo suspeitou de apendicite. Me encaminhou para poder fazer uma ultrassom de urgência. Na época, ultrassom pélvica, eu era virgem ainda. Quando a pessoa não é virgem mais, ela vai fazer uma ultrassom endovaginal para poder ver. Na ultrassom pélvica, o médico viu que eu estava com um cisto ovariano, o ovário direito, e esse cisto era mais ou menos do tamanho de uma laranja. Ele falou que acreditava que eu iria precisar fazer uma cirurgia, acreditava que era cirúrgico. Sabendo disso, que era um cisto ovariano, sabendo já que poderia ser algo cirúrgico, eu nem voltei no clínico geral mais, eu fui direto para ginecologista, que eu deveria ter ido na ginecologista desde lá dos meus 12 anos, na minha primeira menstruação, né? Não tinha ainda, com 19 anos. Chegando na ginecologista, ela viu que o meu caso estava um pouquinho agravado, as minhas dores eram muito fortes, então não tinha o que fazer. O que a gente poderia fazer naquele momento era uma cirurgia. Eu precisaria operar daquele cisto. Eu fiz a cirurgia desse cisto uma semana depois da descoberta. Ela pediu uma cirurgia de urgência, porque como ele estava doente, poderia ser que ele se rompesse. Se ele se rompesse, eu ia ter que entrar na sala de cirurgia, precisar talvez até de uma UTI, porque poderia complicar. Fiz a cirurgia uma semana depois. Graças a Deus, a cirurgia ocorreu tudo bem. Foi uma cirurgia de 20 minutos. A minha ginecologista, do mesmo jeito que o clínico geral, me receitou fazer o uso de anticoncepcional por um tempo. Fiquei tomando anticoncepcional e me receitou alguns medicamentos também que eu fiquei tomando. Até então estava tudo bem, até esse ano. Porque quando foi no ano passado, eu comecei a querer engravidar. Comecei a tentativa de gravidez. Quando eu comecei a tentativa de gravidez, o que aconteceu? Eu fiz vários exames para poder ver se estava tudo bem comigo. Estava fazendo uso de anticoncepcional ainda, né? Parei 2 meses antes de fazer os exames. Fiz os exames, vi que estava tudo bem. Meu ovário estava ok, não tinha aspecto policístico. Meus hormônios tudo dentro dos padrões. Então começamos a tentativa de engravidar. 6 meses depois da tentativa de engravidar, eu comecei a sentir dores fortes novamente na região pélvica e do lado, na lateral, parecendo como se fosse dores no ovário. A mesma dor que eu sentia quando eu fiz a primeira cirurgia. Já fiquei um pouco aflita, pois eu já sabia como tinham sido as dores do outro cisto, eu já imaginava que era um cisto também. Então logo fui fazer uma ultrassom. Durante a ultrassom, o médico viu que eu estava com líquido livre na cavidade, estava com um cisto também. Já fui direto para minha ginecologista. Chegando lá, ela me disse que eu teria que operar, porque o líquido livre na cavidade não dava para saber o que era, não dava para saber se era porque o cisto havia se rompido, não dava para saber se esse líquido estava infeccionado, não dava para saber se era algo grave, mas também não dava para saber se era algo simples, mas que ia ter que me abrir, que só depois que me abrisse que eu consegui ver através de imagens de exames. Não dava para poder saber na realidade o que estava acontecendo comigo. Fiz a cirurgia no dia 14 de maio, e aí na cirurgia foi uma cirurgia um pouco mais demorada do que da última. Essa cirurgia foi uma cirurgia de 1 hora de relógio, pois dessa vez meu quadro era mais complicado do que da primeira vez. Durante a cirurgia descobriu que eu estava com um cisto hemorrágico, ele havia se rompido, por isso o líquido livre na cavidade. O líquido livre estava já com infecção, foi retirado o cisto hemorrágico, foi retirada a infecção, esse líquido livre que estava dentro de mim. Também foi retirado um pouco de endometriose, eu já estava com um pouco de endometriose também. Nessa cirurgia, minha médica conseguiu avaliar minhas trompas, viu que estava tudo bem, não precisou tirar nenhum órgão, graças a Deus. Graças a Deus.
e deu tudo certo na minha cirurgia. O que eu pretendo com esses relatos para vocês? É que vocês possam procurar um ginecologista o quanto antes, quando vocês tiverem alguns sintomas desses que eu tive. Cólica forte, não é normal. Um sangramento mês sim, mês não é normal. Uma acne em excesso, não é normal. Pode ser sintomas de um cisto ovariano ou de ovário policístico. Então, procure direto uma ginecologista de sua confiança, um ginecologista bom. Não vá até o clínico geral. Por quê? Porque não é a área dele. O ginecologista vai saber te indicar melhor, te direcionar melhor, te medicar, te falar o que fazer. Quando eu fiz a descoberta dessa última cirurgia, muitas pessoas ficavam comigo: Joyce, vai em outra médica, procura uma outra opinião, vai em outro médico, talvez essa médica não esteja certa de pedir essa cirurgia de urgência. Como eu confiava muito na minha médica, eu não dei ouvido que as pessoas falavam. Eu fui fazer o que ela me pediu, que era a cirurgia logo, de urgência, fiz. Como eu descobri na época de corona, o pessoal também ficou com medo, coronavírus, você vai ficar internada no hospital e tudo mais, mas eu não me importei com isso, porque era uma médica de minha confiança, e ainda bem que eu confiava nela e fiz o que ela me pediu, porque senão talvez eu não estaria aqui agora contando esse relato para vocês, porque se passasse mais um tempo, eu poderia ter tido uma infecção generalizada, poderia ter perdido alguns dos meus órgãos, poderia talvez ter vindo até a óbito, dependendo da complicação. Então, sempre vai ao ginecologista se você sente alguma coisa, e até mesmo se você não sente nada, nós mulheres sempre temos que estar indo ao ginecologista, pelo menos de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, é legal que a gente vai ao ginecologista. Eu fiz a ultrassom agora, depois da cirurgia, fiz uma ultrassom ontem. Nessa ultrassom eu vi que o meu útero está tudo ok, ponto positivo para poder engravidar, mas que meu ovário continua com aspecto policístico. Sabemos que quem tem ovário com aspecto policístico tem dificuldade para engravidar, mas eu tenho fé e acredito que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir engravidar, e vou contar para vocês qual vai ser os métodos que eu vou usar para poder tentar engravidar, e depois que eu engravidar, quem sabe, né, se Deus nos permitir, vou poder falar para vocês se o método deu certo ou não. Então esse foi o meu relato para vocês sobre o ovário policístico e cisto ovariano. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aqui. Deixe também comentários, perguntas, eu terei o prazer de responder cada um de vocês, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Fique com Deus.